Boa noite, meus irmãos. Estão me ouvindo bem? Preciso tirar a máscara ou deixar estar bem, né? Tá tranquilo, né? É com muita alegria que nós voltamos a essa casa, uma casa muito querida do nosso coração. E só pedimos a Jesus que nos proteja e nos ilumine, a todos nós que viemos aqui nessa casa abençoada hoje, porque todos nós, cada um veio com um propósito, cada um veio com uma necessidade. Como somos todos necessitados das bênçãos do Mestre Jesus, estamos aqui em busca dela. Nossa irmã leu aí a introdução do nosso trabalho da noite de hoje, da nossa reflexão. Foi lendo essa passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 18, do versículo 21 a 22, esse questionamento de Pedro a Jesus que nos chama a atenção. Quando Pedro disse, então, Senhor, Mestre Jesus, quantas vezes, né, eu tenho que perdoar o meu irmão? E Jesus responde para ele. Aí ele fala, 7 vezes? E Jesus responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É sobre isso que nós vamos tentar refletir essa noite de hoje. O que Jesus quis nos passar dessa mensagem de 70 vezes 7 vezes. E aí, a pergunta é também, por que Pedro? Por que essa mensagem foi direcionada a Pedro? Uma coisa nós não podemos ter dúvida, e Kardec coloca isso na terceira parte do Evangelho, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em Notícias Históricas, quando Kardec nos alerta da seguinte forma, nunca poderemos ler o Evangelho sem a contextualizar a situação, sem entender o costume, sem entender os hábitos da época. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos entender as mensagens, porque não corresponde com os nossos costumes e hábitos de hoje. Mas nós já temos condições de entender os costumes e hábitos da época, porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, ele mesmo disse. Então, hoje nós entendendo o costume, hábito e situações circunstanciais, nós vamos entender na essência, com muito mais clareza, com muito mais riqueza, o que Jesus quis passar. E nessa situação aqui de Pedro, foi uma situação circunstancial. Então, Jesus nunca, em nenhum momento, respondeu algo sem nenhum precedente, uma circunstância. Tudo tinha uma razão de ser. E isso aqui não foi diferente. Então, isso aqui é uma situação que a gente chama de vivencial. Então, ele está vivenciando uma situação. E essa situação, uma vez vivenciada, fez com que Pedro questionasse e fez com que Jesus desse essa resposta. Só que a gente acha que a resposta de Jesus é simples, mas a resposta, 70 vezes 7, é uma parábola. É uma história. Dentro desse número, 70 vezes 7, tem um significado tão grandioso que nós nem podemos imaginar como Jesus quis passar essa mensagem. Mas antes disso, nós vamos refletir sobre por que nós estamos aqui nessa encarnação. Qual é o objetivo de nós estarmos na encarnação? Cada um de nós temos a nossa necessidade. Mas existe uma palavrinha que eu acho que é comum a todos nós aqui. Nós estamos ainda nessas encarnações, principalmente no mundo de provas e expiações, porque não sabemos ainda perdoar. Nós nos colocamos sempre na situação de perdoar. Nós nunca, às vezes, nos colocamos na situação de ser perdoado. Nós queremos ser sempre o doador. E nunca imaginamos que estamos, muitas vezes, na situação de credor do perdão do outro. Porque quando nós encarnamos em uma circunstância de expiação, de resgate. Expiação e resgate de quê? Sempre é de uma situação ou de uma circunstância em que eu feri alguém, em que eu magoei alguém. Então, nessa circunstância, já sou credor do perdão. E maioria das vezes nós nos achamos como doador. Eu tenho que perdoar quantas vezes?
Eu tenho que perdoar quem? Eu tenho que, e nunca penso, o quanto eu tenho que ser perdoado. O quanto que a minha presença muitas vezes magoam as pessoas, é a minha forma de falar, o meu jeito de agir. O quanto eu posso estar magoando também. E neste momento, quando eu faço essa reflexão, eu percebo que aí neste momento eu não sou doador do perdão, eu sou credor do perdão. Mas aí a gente vai ver assim, e quantas vezes desde que eu estou nessa presente encarnação, sem pensar em outras, porque aí a gente não dá conta, eu recebi a misericórdia divina. Eu nem falo do irmão, porque o irmão, às vezes, né, a gente não consegue ter essa dimensão em termos de visão de nossa própria vida, e quanto mais do outro. Mas quantas vezes eu fui credor da misericórdia divina na minha existência? O quantas vezes eu estou sendo perdoado, entendido, compreendido por Deus? O quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de estar sempre reparando? Então, quando nós nos colocamos nessa situação de credor do perdão, vendo o quanto que nossos irmãos que vivem ao nosso lar, que a gente não precisa nem sair do lar, porque as irmãs que estão ali no nosso lar, somos todos credores um dos outros. Todos com a necessidade de um estar perdoando o outro e recebendo o perdão do outro. Então, a cela, o cadinho que nós temos, nós viemos e compromissamos antes de encarnar com esse objetivo. Aí a pergunta é, qual é a nossa postura diante do nosso irmão do dia a dia? Porque quando nós reparamos o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso olhar para o irmão, o receber o irmão dia a dia, porque convivemos todos os dias, né? Como é que eu estou recebendo esse irmão? O esposo, a esposa, os filhos? Porque viemos para isso. Às vezes a gente acha que a nossa missão, ela está porta fora da nossa residência, mas não. A nossa missão, primeiramente, está porta dentro da minha individualidade. De reconhecer-me como pessoa, reconhecer-me como credor de perdoar, porque aí a gente vai entender que esse sentimento de culpa que nós temos, de um resgate pretérito que a gente não consegue dimensionar, ele primeiro a gente tem que entender por que eu tenho que me perdoar. Porque Jesus fala, é dando o que nós temos. Não, a gente só consegue dar o que a gente tem. Né? E Francisco de Assis fala, e quando você dá, você recebe. É dando que você recebe. Então, a gente só entende essa dimensão quando a gente começa a fazer esse conhecer-se, esse buscar. Reparar no dia a dia como está sendo o meu comportamento. E aí, ao invés, talvez Pedro, se ele tivesse feito essa retrospectiva na vida dele, ao invés de ele perguntar quantas vezes, né, o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei. Se ele tivesse fazendo essa introspecção, ele poderia perguntar quantas vezes eu pecarei contra meu irmão e ele teria que me perdoar. Que aí muda a história. A conversa muda, né? Então, quando a gente consegue fazer esse caminhar, a gente percebe que nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Qual a característica desse mundo de provas e expiações? Ele é um hospital, ele é uma penitenciária, estamos presos aqui pelos nossos erros, né, e pagando por isso, e ao mesmo tempo ele é uma escola. Então, quando nós percebemos essa situação aqui, nós primeiro percebemos quais são as deformações morais que me prendem neste planeta ainda. Que todos nós temos deformações morais, senão, quer dizer, eu tenho, eu não vou responder para os outros. Mas assim, quais são as deformações morais que me prendem aqui ainda? E essas deformações morais,
esses conflitos de personalidade, esses defeitos de, vamos dizer, de comportamento, é o que eu agrido o outro. É o que eu levo o conflito para o outro. E eu me percebo nisso. Então, a partir do momento que eu me percebo nessa situação, do conflito que eu levo para o outro, eu passo a não cobrar do outro. Eu passo a não exigir do outro. E eu passo a querer doar para o outro o máximo que eu tenho. Então, talvez se Pedro tivesse feito essa pergunta, né? Quantas vezes eu vou precisar ainda do perdão do outro? Por que eu vou precisar do perdão do outro? Porque eu não tenho forças ainda para conseguir mudar a minha persona ainda tão aflitiva, tão conflituosa. Que cada um de nós, meus irmãos, não tenhamos dúvidas. Temos aquele defeitinho que é, como diz, é o pilar da história. Não tenhamos dúvida e nem conflito com isso. É normal. Todos nós estamos no mesmo barco aqui. Todos nós estamos respirando esse mesmo ar de provas e expiações desse planeta. Lógico que aos degraus, cada um está no seu, na sua, vamos dizer, não vamos dizer patamar, mas na sua necessidade de evolução. Mas estamos aqui porque necessitamos ainda. E aí, para que haja o perdão, é necessário que comecemos a nos perceber enquanto ser humano. Quem eu sou verdadeiramente? O que eu passo para o outro no meu dia a dia em termos de comportamento, em termos de fala? Porque a gente acha que não, mas a nossa fala, o nosso olhar, ele fala muitas vezes por nós. E às vezes passamos uma intriga, né? Algo que deixa o outro desconcertado, e por sermos tão distraídos ou tão envoltos em nós mesmos que nós não percebemos o conflito que a gente está causando dentro do próprio lar. É uma exigência descabida, né? É chegar e reclamar por demais de uma situação sem perceber a limitação do outro e a necessidade do outro ainda de crescimento. Então, talvez, o que Jesus percebeu em Pedro foi a persona dele. E talvez, por conta da persona de Pedro, da personalidade de Pedro, por isso mesmo que ele fez essa pergunta. Porque quando a gente pergunta, qual era a característica de Pedro? Um homem, já de uma certa idade, passava uma confiança, uma segurança, uma fidelidade nos seus compromissos religiosos, né? Então era aquela pessoa que tinha nele uma postura de que andava de forma bem correta na vida. Não tinha dúvida, um pai de família exemplar, cuidava dos seus afazeres, né? E com isso, Pedro tinha essa personalidade. Mas, ao mesmo tempo, por achar que era uma pessoa exemplar, né? Uma pessoa confiável, uma pessoa que passava muita segurança para todos ao seu redor, ele confiava tanto nele que ele não tolerava o erro do outro. Ele confiava tanto nele que ele era totalmente arrogante naquilo que ele falava, na forma como ele falava. Então ele não olhava o outro, ele simplesmente exigia, e era arrogante, intolerante, principalmente com os jovens. Ele não considerava que cada um de nós estávamos, naquela época, ele não considerava um jovem, por exemplo, João, que estava em uma idade bem mais jovem do que ele, que estava num processo de amadurecimento. Então exigia. Então, assim, pelo fato dessa personalidade dele, é como se ele achasse que ele não errava. E a pergunta é, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu tenho que perdoar ele? 7 vezes? Então ele dirige essa pergunta a Pedro. Porque isso, a Jesus, desculpe, que isso faz parte da personalidade dele. E aí é interessante que Pedro pergunta isso a Jesus, e Jesus não indaga,
Vamos e convenhamos. Eu acho que na hora que Pedro fez essa pergunta para Jesus, Jesus poderia ter falado, Pedro, vamos trocar aí a retórica aí, vamos... Não é você perdoar o seu irmão ou o seu irmão te perdoar? Mas Jesus não fez isso. Porque o que Jesus fez é o que o Pedro não estava fazendo com os irmãos. Tem na tolerância, percebendo o quanto que Pedro precisaria amadurecer para entender o perdão, né? O quanto que Pedro teria que viver e viveu por 80 anos da vida dele, se tornou aquele apóstolo de Jesus exemplar. E Jesus percebia isso e deu tempo a Pedro para ele viver. E aí Jesus vê Pedro naquela situação, né? E responde simplesmente, olha Pedro, não é 7 vezes não. É 70 vezes 7 vezes. É como se Jesus estivesse falando assim, olha Pedro, e a numerologia na tradição judaica, quando se fala 70 vezes 7 vezes, ele fala ad infinito. É um número superlativo. É um número muito grande. O mesmo erro, sim, o mesmo erro. Porque o importante é nós refletirmos na nossa mudança interior. Não é ter que perdoar o erro do outro, é eu ter que perdoar a mim mesma. Eu tenho que entender quais são as minhas faltas, para entender, primeiramente, o perdão passa por mim. Que eu só consigo visualizar o outro a partir do momento do conhecimento das minhas emoções, né? Da minha natureza. E aí, é claro que... Vocês acham que Pedro entendeu essa lição no dia que Jesus falou para ele? Você acha que esse dia em que ele teve esse comportamento e que fez essa pergunta para Jesus, ele entendeu? Não. A história nos diz que não. Por que ele não entendeu e em que momento ele entendeu? Ele só entendeu essa lição de Jesus no dia em que ele se tornou credor do perdão. E quando foi que Pedro se tornou credor do perdão? Quando ele nega Jesus por 3 vezes. E é perdoado imediatamente. Aí ele cai em si. Porque, meus irmãos, nós só entendemos o perdão quando nós necessitamos do perdão do outro. Nós só vamos sentir o sabor do perdão, como ele é saboroso, quando o outro perdoa a gente, naquele momento em que das nossas fraquezas. Naquele momento que nós deslizamos. E aí o outro perdoa. Aí a gente passa a ser credor. Aí a gente vai entender o quanto que é saboroso isso. E Pedro, mesmo fazendo essa pergunta para Jesus, e tinha um propósito, nós vamos chegar nesse propósito, em que circunstância, situação circunstancial que fez essa pergunta, ele foi credor e teve o perdão, porque as coisas não nascem do nada. E aí a gente percebe que a coisa fica tão rica dentro dessa doutrina maravilhosa, que a gente vê agora estas situações nos bastidores. Quem traz os bastidores dessas cenas que vai buscar nos arquivos do mundo espiritual? Um deles é Humberto de Campos. Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, que traz essas palavras, essas passagens assim na intimidade. Né, que às vezes no Novo Testamento, se for colocar, ficam vários volumes. Então, essa intimidade Humberto de Campos nos traz. E aí, neste momento, é interessante nós contextualizar uma situação. Jesus nasce em Belém, né? Nasce em Belém, mas Jesus não mora em Belém. Novinho, ele muda para onde? Para Nazaré. Quando Jesus muda para Nazaré, ele não veio a vida, a infância, a adolescência dele, cresceu até começar a missão dele. Quando ele começa a missão grandiosa. É natural que nós, ao começarmos uma missão ou alguma coisa, e ir divulgar na cidade de origem, qual é a expectativa? Que as pessoas que me conhecem desde criança, desde infância, que entenda a situação e que acolha
que me ajude até divulgar a propósito de Jesus. Mas foi isso que aconteceu em Nazaré? Não foi. Não foi. E pior, quando Jesus e os apóstolos, não só Jesus, mas os apóstolos, percebem em que um dos adversários, os adversários mais severos, mais veementes contra a palavra de Jesus, estava em Nazaré. E eles ficaram pasmos, revoltados, é como se, poxa, você não viveu com ele, viu crescer, e agora vocês estão caluniando a missão dele, chamando ele de preguiçoso, dizendo que ele já estava com mais de 30 anos e que não trabalhava, e que era uma infâmia, que Humberto de Campos até narra nesse livro da Boa Nova, que Jesus, desde jovem, desde criança, trabalhava na carpintaria do pai, e assim o fez. Chamava ele de charlatão. Lá em Nazaré, onde ele morou, viveu toda uma boa parte da vida dele, e chamava ele de falso, falava que ele só falava para pessoas ignorantes, que ele não tinha coragem de confrontar com os sábios de Nazaré, porque senão ia desmascarar ele. Então, tudo aquilo os apóstolos começaram a ouvir, inclusive Pedro. Isso revoltou muito eles. Eles ficaram muito revoltados, principalmente Pedro e Filipe. E aí, eles começaram a tomar partido, a tentar falar com o pessoal, não, ele não é assim, ele é o missionário, ele é o prometido, desde o Antigo Testamento, e começaram a desvencilhar da comunidade, dos habitantes, aquela ideia de Jesus. Eles não conseguiram. E aí, teve momentos em que eles queriam partir para a briga, de fato, as vias de fato. Né? E num desses momentos que eu queria trazer aqui para vocês, que aconteceu isso. Eles brigaram muito com alguns comerciantes lá, e aí eles começaram a discutir. E depois disso, foi levar para Jesus o que acontecera. Para que Jesus ficasse sabendo o que estava acontecendo. E aí, neste momento, Pedro e Filipe chegam para Jesus e fala o seguinte: depois de ter feito toda a confusão, né, eles falaram, olha, mestre, nós tomamos partido pelo senhor, nós sabemos que o senhor não é de briga, que poderia xingar o senhor, que o senhor não ia fazer nada, mas por isso mesmo nós fomos lá e brigamos com eles, para que eles não fiquem defamando o senhor. Aí, neste momento, Pedro fala assim, mestre, chamaram-vos servo de Satanás. E reagimos prontamente, dizia Pedro, com sincera ingenuidade. Observávamos que, por vós, nunca oporias a contradita, disse Filipe. Convicto de haver prestado exercício excelente ao mestre bem-amado, e por isso revidamos os ataques com forças de nossas expressões, ou seja, foi quase a briga mesmo. Não obstante o calor das afirmativas, né, Jesus meditava com uma certa palidez. Meu Deus do céu, olha o que esses dois estão fazendo. Não é o perfil, né? Com certa palidez. E aí, ao final, saindo de suas reflexões silenciosas, Jesus interrogou. Agora que vem a cereja do bolo. Quando eles colocaram isso para Jesus, Jesus virou e falou assim, acaso poderei escolher uva nos espinheiros? De que modo me empenharia em Nazaré numa contradita estéril dos meus opositores? Não é isso mesmo, meus irmãos? Porque nós levamos, às vezes, uma mensagem e obrigamos a pessoa a entender aquela mensagem, se a pessoa não está ainda, né, preparada para ouvir aquilo. Às vezes a gente leva uma notícia, se empolga com alguma coisa e leva para a pessoa e quer que a pessoa tenha a mesma receptividade que nós. É o que Jesus está falando. Como é que eu vou colher uvas em espinheiros? Ele não está preparado ainda. E às vezes a gente quer impor uma situação. Isso é no dia a dia. Isso é com o filho, né? É com
principalmente com os filhos. Nós, pais que temos uma vivência, temos um pensamento, tem uma forma de pensar, quer que o filho, calma. O filho está preparado para aquilo? Temos que ter a paciência, não desistir da conversa. Orientar sempre, mas perceber o momento, o entendimento, qual é a necessidade dele agora, neste momento. E aí a gente vai. É o que Jesus está colocando para eles, né? Porque senão é o que ele falou aqui, são contraditas estéril dos meus opositores. Então, é como se a gente discutisse sem nenhum fundamento, não vai frutificar em nada, não vai ter frutos aquilo, né? Ele fala, contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre do nosso trabalho, do nosso esforço útil no que seja possível. Se não consegue nos entender pelo trabalho que nós fazemos, não são as nossas palavras que vão convencer. Isso aí foi um conselho de Joana de Ângeles para Divaldo Franco. Divaldo estava passando por críticas severas. E Divaldo, muito triste, comenta com Joana, e Joana já sabia, sobre as críticas que ele estava recebendo, críticas contundentes. E Joana fala assim, olha, Divaldo, se o seu trabalho, se a sua obra não é capaz de convencer, não são suas palavras que vão convencer, não. Assim somos nós, meus irmãos. Se as nossas ações no nosso dia a dia, o nosso comportamento, não são capazes de convencer aqueles que convivem conosco, não são as nossas palavras. São palavras, as palavras se tornam estéreis. Então é importante que entendamos a necessidade de cada um de nós e que possamos agir no momento certo, na hora certa, colocando a palavra certa, para que não sejam palavras estéreis. Tentar colher uvas em espinheiros. Então ele fala, nesse particular, não deixei de operar a minha esfera de ação, de modo a produzir resultados em nossas discussões na cidade vizinha. Se não dá para trabalhar aqui, não é que eu vou deixar de trabalhar. Se eu percebo que minha conduta é certa, eu estou com a consciência tranquila, porque, como diz, a gente vai ficar malhando em ferro frio. Vamos trabalhar em outra situação. A mesma coisa no nosso dia a dia, né? Então, ele fala aqui, de que serviria as longas discussões públicas, inchada de adoestos e zombarias, né? Hoje nós estamos vivendo uma situação um pouco assim, cada um defendendo o seu lado, cada um acha que o seu é o melhor. Que cada um fique com o seu lado, sem tentar convencer o lado do outro, porque não tem isso, essa necessidade. Se eu acho que aquele é melhor, eu acho. Não tenho a necessidade de ir lá convencer, porque o outro tem o pensamento dele, tem a necessidade dele. Então, quando eu faço isso, eu estou agredindo ele, né? Então, nós temos que ter essa prudência de entender que cada um está na sua necessidade de vivência espiritual. Não precisamos estar colocando reiteradas vezes em discussões estéreis, em diálogo, porque em uma discussão, quais dos dados que vão ser convencidos? Nenhum. Porque um vai achar que tem razão e o outro também. Vão sair com corações magoados e sem o convencimento de ninguém. Porque o convencimento, ele se dá lentamente pela lei do amor, pela vivência, pelo comportamento e pela exemplificação. Ele não dá com discussões reiteradas de forma estéril. Não adianta. É como Joana disse, se a gente não pode mostrar com o nosso trabalho, se não convence, não são as palavras que vão convencer. E assim, eles pegaram e continuaram essa conversa de Pedro. Quem puder, está no capítulo 10 da Boa Nova. Vamos passar para outra circunstância aqui, senão não dá tempo. E aí, o que acontece? Nesse sentido, né, isso já foi no mesmo dia que Pedro faz essa pergunta para Jesus. Então, isso nasce nessa vivência circunstancial. Então, quando Pedro fala, quantas vezes tem que
pecar contra mim para que eu perdoe, porque eles estavam vivendo uma circunstância assim lá em Nazaré, né? E aí Jesus discorre um discurso maravilhoso aqui, e Pedro, mesmo assim, Filipe, né? Ouve aquilo, mas Filipe não se contenta. Filipe ainda fala assim: mestre, atalhou Filipe, quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos comparece às pregações de Nazaré falam mal de vós. A resposta de Jesus é brilhante. Jesus fala: Filipe, não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça da nossa personalidade um elevado conceito? Será que a gente quer agradar a todos? Não é uma vaidade nós querermos agradar todo mundo? Existe isso, nenhum Cristo agradou. Então, querer agradar a todos passa de uma vaidade, achando que eu sou muito bom. Isso não existe. Porque cada um tem o seu modo de viver, tem seu modo de pensar, tem seus gostos. Assim também eu não vou querer agradar todo mundo. Mas também não vou viver magoando todo mundo. Né? Não tenho obrigação de agradar, como diz Chico, mas também não tenho obrigação de desagradar. Responder um não com fel, mas um não com morosidade. Que o outro entenda. Não querer magoar o outro. Então, querer magoar as pessoas, ela ainda faz parte da nossa deformação, vamos dizer, deformação moral. Eu ainda tenho uma mágoa dentro do meu coração. Porque a mágoa, meus irmãos, ela é emocional. Por que emocional? Eu posso até achar que está tudo certo, que não precisava ficar magoado, que a pessoa tem razão, no meu racional. Mas eu não consigo, às vezes, tirar do meu coração aquilo. Então, às vezes, eu entendo toda a circunstância, porque a pessoa fez aquilo. Mas se eu magoei, eu fico aprisionado ainda àquela circunstância, eu fico aprisionado à pessoa. Então, a mágoa ela passa a ser um sentimento emocional. E o que Filipe ouviu de Jesus, né? Ele estava magoado, e a mágoa fez com que ele falasse: mas mestre, ainda está falando mal do Senhor. Ele fala: não, Filipe, ninguém está aqui para agradar todo mundo e nem pode. Se eu quisesse fazer isso, era uma deformação moral minha, era uma vaidade. Né? E aí Filipe discorre aqui nesse livro muito interessante. Né? Então, o que a gente percebe? Quando Pedro faz a pergunta, né, do perdão, né, Pedro, Jesus responde. O perdão não inclui a necessidade que quando Pedro fala assim: Jesus, mas agora a gente vai ser besta, levar nome na cara, o povo vem, briga com a gente não fala nada, né? Então, vem uma pessoa e briga comigo e eu tenho que estar lá sempre perdoando, e não tenho que fazer o revide, né? Aí Jesus vai e fala para Pedro: Pedro, o perdão não exclui a necessidade de vigilância com amor, não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Vamos sim perdoar, mas vamos ficar vigilantes, porque às vezes o perdão dado, né? Um perdão uma vez dado com amor, a gente entende. Mas não é que a gente, pelo fato de perdoar, que a gente vai se entregar de corpo e alma. Não, eu perdoei porque aquela mágoa, aquele sentimento não mais faz parte do meu coração. E aí a gente perdoa. Então, neste momento em que Jesus fala, ele fala: a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos defender, mas sem nenhuma circunstância cogite de saber se seu irmão está arrependido. Uma vez que eu perdoei, eu não preciso saber se o outro me perdoou, se o outro se arrependeu. Não. Porque eu já perdoei, não preciso saber das circunstâncias, como está o outro.
O importante é que o perdão já nasceu do meu coração. Porque a paz se faz dessa forma. Eu perdoei, mas não quero ver, então não perdoou. Eu perdoei, mas não quero falar, então não perdoou. O perdão, ele acolhe. Ele sente que a pessoa está na necessidade do seu credor, ele é o credor do perdão. Uma vez eu sendo doador do perdão, mas com amorosidade. Porque o perdão, ele primeiro se faz na minha intimidade, tirando o meu sentimento de culpa. Porque se eu ainda tenho na minha consciência pesada ainda, se eu ainda tenho sentimentos de culpa, eu não consigo perdoar. Então, a partir do momento em que eu perdoei, não preciso saber do outro, não preciso cobrar do outro. Se ele está em débito ou não, aí é problema dele, passa a não ser mais o meu problema. Né? Então, neste momento, Jesus fala a Pedro, quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade, em pleno esquecimento dos recebidos, em pleno esquecimento dos males recebidos. Então, o que nos interessa, nada acontece sem o nosso primeiro passo, sem a nossa boa vontade, sem ir ao encontro de. Mas para fazermos isso, é necessário que resolvemos aqui e aqui. Para que, quando formos ser verdadeiramente sinceros, sincero com o que aconteceu. E aí a gente vai perceber o seguinte, onde que nasce essa parábola, vamos dizer assim? Onde que nasce? Eu tenho 5 minutos só para... nasce com o primeiro irmão que nós tivemos no nosso planeta. Qual foi a primeira família, simbolicamente, vamos falar assim, que nós tivemos no nosso planeta? Está lá na Gênese de Moisés, né? No Pentateuco de Moisés. A gente vai ver que a primeira família é Adão e Eva, certo? Simbolicamente falando, tá bom? Adão e Eva. Adão e Eva teve 2 filhos, certo? Caim e Abel, né? O que aconteceu? Todo mundo já sabe a história. Caim mata quem? Abel. O que acontece com Caim? Caim, ele mata Abel, mas ele entra em uma confusão mental muito grande. Ele mata Abel, isso está na Gênese de Moisés, e aí ele entra no nível consciencial. Depois que ele faz o ato, é como se depois que ele cometeu aquele ato, ele se tornasse credor do perdão. E aí, neste momento que ele é credor do perdão, ele volta para Deus na consciência dele, né? Ele conversa com Deus em termos consciencial e fala com Deus, Senhor. Deixa eu ver aqui a parte que ele fala. Aqui. Senhor, porém, disse Caim, portanto, qualquer que matará Caim, aí já é a resposta de Deus. Aqui. E disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que vós pode ser perdoado. Eis que hoje me lanças de face a face na terra, e a tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me achar me matará. Caim cai em si e fala que ele está tão arrependido que ele não tem coragem nem de levantar o rosto para olhar o outro irmão face a face. E ele cai em si e fala, todo aquele que me achar me matará. Ação e reação. Responder pelo ato que ele fez. Então ele cai no nível consciencial de reconhecer o erro assim, profundamente. E ele é como se ele estivesse pedindo perdão no âmago dele. E quer pagar por aquilo. Que ele quer viver, andar de cabisbaixo até que aquilo saia de dentro dele. Deus, reconhecendo isso, na consciência, consciencialmente dele, diz para ele,
maior. A letra está pequena. Deixa eu virar aqui para ficar maior. Deus volta e diz a ele: E o Senhor disse: portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, porque para que não ferisse qualquer que o achasse. Deus reconhece o erro, põe o sinal em Caim e diz assim: olha, você não vai matar, você já vai resgatar os seus pecados. Quando a gente reencarna, meus irmãos, é o sinal que nós recebemos. Nós reencarnamos não para cometer o delito que sofreu na encarnação passada. Nós encarnamos com o objetivo de resgatar, de expiar, de provar aquilo que nós passamos em vidas passadas, não transferir os nossos erros para o outro. Então, o objetivo da encarnação é esse. E aí passa a geração de Caim, né? Na 7ª geração de Adão, que é Noé, né? Passando por aí os filhos de Caim, chega Lameque. Lameque comete 2 crimes. Caim mata só o irmão, Lameque mata 2 pessoas, que ele é da tataraneto de Caim. Mata 2 pessoas e chega para as 2 mulheres dele de Zilá. E aí fala para ela assim: olha, eu matei 2. Caim fez o sinal que ele vai ser perdoado, vamos dizer, 7 vezes. Lameque vai ser 70 vezes 7. Essa parábola nasce aí. Então, quando Jesus volta para Pedro, e que Pedro vem 7 vezes, remetendo a Caim, ele fala: não, 70 vezes 7, mas Jesus quis botar assim: olha, meu filho, isso é infinito. Não é 490 vezes o único perdão, o único erro, não. Isso aí é encarnações e encarnações e encarnações. Não se preocupa com isso. Esse número superlativo não é para a gente preocupar, é para a gente agir. Então, quando Jesus remete essa parábola, traz de novo a Pedro e coloca isso, a mensagem que ele nos quer passar é que nós trabalhemos a nossa personalidade, percebendo as nossas deformações morais, percebendo aquilo que eu tenho que trabalhar em mim, reconhecendo os meus erros, para que eu não leve os meus conflitos para o outro, para que eu não seja o tempo todo credor do perdão do outro pela nossa inconstância de moralidade, e que eu seja verdadeiramente doar meu perdão e perceber, não só doar, mas eu estou sendo credor do perdão. Então, viver na encarnação, meus irmãos, antes de tudo, é nós entendermos, nós como seres humanos, que estamos o tempo todo errando, o tempo todo necessitando do perdão do outro, o tempo todo acolhendo aquilo que o outro também está fazendo conosco. Então, a nossa encarnação, nós temos que entender que nosso objetivo aqui é uma jornada evolutiva, com o objetivo de, ao sair dessa encarnação, melhor do que quando entramos. Somos todos falíveis, mas que a cada momento busquemos falir um pouco menos. Porque como Jesus, a mensagem que Jesus veio trazer para Pedro do perdão, foi que não é você cobrar o perdão do seu irmão, é você dar o perdão. Não é você entender que você tem que perdoar 70 vezes 7, é você entender que você está sendo perdoado 70 vezes 7 a todo instante. Então, quando a gente olha o perdão nessa ótica, de ser credor também do perdão, nós nos humanizamos mais. E percebemos o quanto somos falhos, o quanto precisamos corrigir a rota o tempo todo. E aí, só com as mensagens de Cristo em nossa vida diária, só com essa mensagem que o nosso irmão trouxe aqui, nos relatando a grandiosidade desse mestre, que nós percebemos o quanto que nós temos uma jornada enorme para caminhar. Mas uma coisa que nós não podemos ter dúvida, Deus espera por nós todos os dias. Deus espera por nós todo momento. Jesus espera por nós a cada segundo.
Só resta nos abrir essa brecha, para que percebemos e que nos vamos ao encontro de Deus. E quando nós chegamos a eles, é as bodas que se fazem em nossas vidas. Então, a cada dia percebemos a misericórdia de Deus em nossa vida. Que possamos, meus irmãos, perceber que somos muito mais credores do perdão do que doadores do perdão. E que façamos a nossa vida diária um momento de amorosidade para com o nosso irmão, levando afetividade, uma prece no olhar, um abraço. Se não pudermos abraçar fisicamente, abracemos mentalmente. O mundo precisa disso, de fraternidade, sem discussões estéreis, entendendo a necessidade de cada um, porque é só assim, nessa jornada, que a gente vai tentar melhorar um pouquinho mais do que na jornada passada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.